whiskey and rye, saying this will be the day that I die. This will be the day that I die. Eu falei que os lançamentos desse ano vão acabar comigo, né, gente? Pois é, eis que estou aqui mais uma vez destruído. E agora com o livro Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira, que a Editora Intrínseca acabou de lançar aqui pra gente. Se você quiser saber mais sobre esse livro, já sabe, né? Curte o vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora começar! E eu que achei que já tinha chorado minha cota desse ano com o livro A Vida Invisível de Ed La Rue, tava muito enganado, porque eu chorei muito mais com Os Dois Morrem no Final. E sério, gente, as últimas 20 páginas desse livro eu chorei descontroladamente. Então já sabe, né? Já vai o aviso aí, prepara o seu coração, compra um monte de lencinho aí, porque o negócio aqui é pesado. Mas claro, ele é maravilhoso de todas as formas possíveis, e eu tenho que já dizer também que é um marco pra mim estar lendo esse livro, porque ele foi um dos primeiros que eu coloquei na minha wishlist há muito tempo, e sempre eu tinha algum chamado com esse livro aqui, falando, olha, você precisa ler esse livro porque ele vai ser o seu favorito da vida, e eu ainda não sabia por quê. Mas agora também, finalmente, esse livro está sendo lançado aqui no Brasil. A Intrínseca trouxe pra gente uma edição maravilhosa, com conteúdo extra, como notas do autor falando do processo de criação desse livro. Inclusive nós temos cópias aqui do diário dele, anotando aqui as ideias para esse livro. E finalmente também eu tô lendo Adam Silveira, né? Porque eu tô para ler ele há muito tempo. E é engraçado porque eu sempre quis começar a ler os livros dele por Os Dois Morrem no Final. Mas eu fui comprando outros livros dele e achei que eu ia começar por esses outros livros. E olha só como as coisas são, né? Acabei começando mesmo por esse livro aqui, como eu tinha imaginado. O Adam Silveira já é super conhecido aí no meio literário por escrever livros incríveis com temática LGBTQIA+, como por exemplo, Lembra Aquela Vez, História Tudo Que Me Deixou, e Se Fosse a Gente, que ele escreveu em parceria com a melhor amiga dele, a Becky Albertalli, que é autora também do livro Com Amor, Simon, que todo mundo conhece. E ele escreveu também uma série com temática LGBTQIA+, mais uma série de fantasia cheia de aventuras, que é a série Infinity Sun, que já tá na hora de alguma editora trazer aqui pra gente pro Brasil, né? Então, fica a dica aí. Esse é o terceiro livro do Adam Silveira, que assim como os dois primeiros, também é um livro com um drama muito forte. Por isso, esse autor ficou conhecido por histórias que terminam com um final trágico. E esse livro já se apresenta de uma forma super diferente, com um super spoiler no título. Eu acho isso extremamente genial, mas sobre isso, como nós temos uma discussão muito grande, eu vou falar mais na frente aqui no vídeo. E se você não entendeu ainda pelo título que nós temos aqui, esse é um livro único, porque os dois morrem no final, né? Então não tem uma continuação. E uma super notícia sobre esse livro aqui é que ele está sendo adaptado para uma série. A gente não tem muitas informações ainda sobre a série, mas o que sabemos é que o Adam Silveira tá na produção, então a gente pode esperar uma ótima adaptação. E vamos torcer para sair logo essa série, né? Porque eu já tô surtando para assistir ela. Mas então vamos saber da história que nós temos aqui em Os Dois Morrem no Final, sem spoilers. Em um futuro próximo aqui do nosso mundo mesmo, nós temos um sistema chamado Central da Morte, que avisa o dia que a gente vai morrer. Então nós recebemos uma ligação dizendo: em algum momento das próximas 24 horas você vai morrer. Mas não é falado em que momento dessas 24 horas você vai morrer e nem como. Então você tem aí um tempo incerto para poder se preparar para sua morte. Se é que dá para se preparar, né? E nesse cenário todo, nós vamos acompanhar o garoto Mateu, de 18 anos, que recebe essa ligação, e o Rufus, de 17 anos, que também recebe a ligação. Mateu é um garoto super sensível que tem medo de tudo, então ele quase não sai de casa. Ele vive enfurnado lá no quarto dele jogando videogame o tempo todo. E a única companhia da vida dele é o pai dele, que ele ama mais do que tudo. O problema é que o pai do Mateu agora está em coma. E ele está sozinho. Já o Rufus é um garoto que perdeu seus pais em um acidente de carro e agora vive em um abrigo com seus outros 3 amigos que se tornaram uma família e eles se chamam de Os Plutões. Ao receberem as ligações, esses 2 garotos entram em um aplicativo chamado O Último Amigo, que é uma rede social para terminantes, que são os que recebem a ligação para encontrar amigos para passar o seu último dia.
E é nessa rede social que o Mateo e o Rufus vão se conhecer e combinar de se encontrar para passar então o dia deles juntos. O Mateo vai ter que ser muito corajoso, né, para conseguir sair de casa e viver intensamente esse último dia de vida dele. E o Rufus vai ser aquele amigo que vai ajudar ele a fazer tudo isso, porque o Rufus ele já é todo aventureiro, né, o oposto do Mateo. Então eles vão ensinar muito um pro outro, fazendo as coisas que eles têm que fazer, né, se despedindo dos seus melhores amigos, da família e vivendo todas as experiências que eles sempre quiseram viver. E nesse caminho todo, eles vão descobrindo que eles estavam destinados a se conhecer. Talvez não dessa forma, mas já estava predestinado para eles se conhecerem. E embora eles passem por todas essas experiências incríveis nesse dia, eles vão passar por tudo isso com muito medo, sabendo que a cada esquina, a cada situação que eles passam, eles podem morrer a qualquer momento. E assim, a gente já sabe o que acontece no final, né? E esse é o problema, que muitas pessoas olham e falam: ah, eu já sei o que vai acontecer no final, então nem vou ler. A proposta é justamente a gente viver o mesmo sentimento que os nossos protagonistas vivem. Eles sabem que vão morrer no final e não tem escapatória. Mas o que eles vão passar nesse dia, nem eles e nem nós sabemos. Na verdade, é até incrível, porque a gente tem os mesmos pensamentos que os protagonistas, né? Naquela coisa de, e se acontecer diferente? E se dessa vez a gente conseguir sobreviver? Então a gente fica nessa tensão durante o livro todo, de que a qualquer momento vai acontecer uma coisa terrível. A temível hora vai chegar e a gente não sabe como. Por isso eu vou continuar aplaudindo que esse livro é genial desde o título dele, e eu tenho que apontar que eu me surpreendi muito com a criação do universo que nós temos aqui, porque é aquela coisa, né? Quando a gente fala de criação do universo, a gente pensa em livros de fantasia, com coisas mirabolantes que não existem no nosso mundo, mas o Adam Silveira conseguiu criar todo esse futuro, né? Com um sistema que avisa a gente da nossa morte e como todo esse sistema influencia o mundo. Porque nós temos redes sociais para isso, o comportamento cultural das pessoas é diferente, porque eles sempre têm condições especiais para os terminantes, quando você chega num restaurante, você ter prioridade nas filas, para os terminantes não perderem tempo mesmo. A gente ter arenas que simulam viagens pelo mundo e experiências radicais para que os terminantes possam experimentar isso antes de morrer nesse único dia, em um único lugar. Então assim, eu me surpreendi muito mesmo de ter encontrado toda essa construção aqui nesse livro. Mas, acima de tudo, além de criar um universo maravilhoso, o Adam Silveira soube também criar os personagens de uma maneira, com uma profundidade tão grande, que é isso que acaba com a gente no final também, né? Porque a gente aprende a se apaixonar tanto pelos personagens, a gente sabe tanto da vida deles, de todas as marcas que eles carregam, que quando chega a hora da gente se despedir, é o que acontece, né, gente? A gente fica destruído. Como se fosse uma pessoa que a gente conhece mesmo na vida real. Então eu me apaixonei perdidamente pelo Mateo e pelo Rufus, principalmente pelo Mateo, porque foi criado aqui um ser humano tão iluminado, tão maravilhoso, que a gente morre de amores com todos os atos dele, por a gente saber que ele é tão bonzinho com as pessoas, por tudo que ele faz sem esperar nada em troca. Então assim, é uma pessoa que você quer conhecer na vida, é a pessoa que você quer ser na vida. E o Rufus é aquela pessoa que você quer ter como amigo, que você quer ter pra sua vida, porque ele vai te deixar bem, ele vai te deixar feliz em qualquer situação. É como se eu conhecesse mesmo esses personagens, como se eles tivessem sido super importantes na minha vida. O autor teve inspiração para essa história aqui quando o tio dele escapou da tragédia do 11 de setembro, mas alguns dias depois esse tio dele morreu em um acidente de avião. Então ele ficou pensando, né, olha só, quando tá na hora não adianta a gente fugir. Ele queria falar dessa coisa de morte, né, ele queria falar de quando chega a nossa hora. O que a gente faria se a gente tivesse a oportunidade de se despedir? E agora eu sei também por que eu tinha um chamado tão grande para esse livro aqui. O livro traz referências diretas ao meu filme favorito da vida, que é Moulin Rouge, e nós temos a citação do filme, da música Come What May. E a música Your Song, ela marca bastante essa história aqui. Now you're in the world. Esse
livro é muito reflexivo. Durante toda a leitura dele eu ficava pensando em todas as mensagens que a gente tem aqui, porque nós temos muito essa discussão sobre morte, né? Sobre os seus dias finais, sobre como você viveu a sua vida, como você tá vivendo a sua vida. Então ele traz essa mensagem maior de que nós temos que viver a vida, arriscar, porque ainda nós não temos um sistema que avisa o dia da nossa morte. Mas mesmo se tivesse, a gente nunca sabe quando a nossa hora vai chegar. E eu sei que eu tô mais uma vez aqui no canal em um curto período de tempo falando que eu tenho mais um livro favorito da vida. Mas gente, não tem como. Entrou aqui pro pódio um dos primeiros lugares ali dos meus livros favoritos da vida. E eu não tenho nem mais o que falar, só sentir. E eu sei que eu vou sentir esse livro por muito tempo ainda. Vocês precisam conhecer Os Dois Morrem no Final. E, gente, é incrível, é incrível. Se você já leu, comenta aí no vídeo o que você achou. E se você não leu ainda, depois de ler, volta aqui pra conversar comigo também sobre ele. Mas se você não tem, desce aí na descrição que eu deixei o link pra você comprar esse livro. E se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha pra todo mundo, pra todos os seus amigos, porque isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Segue a gente nas redes sociais, porque saem notícias de todo mundo literário. E é isso, pessoal. Essa é a minha dica de hoje. Por hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo.